Boa tarde, pessoal. Então, agora nós vamos para a nossa aula de história, tá? Hoje, quarta-feira, 15 de abril de 2020. Então, dando seguimento, né? Foi geografia, agora a nossa aula de história. Nós vamos precisar hoje do livro e do caderno. A princípio, o livro. Pegue seu livro, abra ele na página 20, ok? Aqui, página 20. Olha só, unidade 2, também assim como a geografia, unidade 2, tudo muda com o tempo. Página 20. Pessoal, é verdade, né? Tudo muda com o tempo, inclusive nós, eu, você, o papai e a mamãe. Você acha que a mamãe já nasceu adulta? Não, né? A mamãe não nasceu adulta, a mamãe nasceu criança. Ela era ainda um bebê. Isso. E aí, com as fases, né? Ela foi crescendo, assim como você. Hoje criança, mas você também já foi um bebê. E aqui nós vamos participar de uma historinha, que é a historinha do Lucas. Assim como você foi um dia bebê, o Lucas também. Olha aqui, o desenho. O Lucas está com soninho, olha só. Quase dormindo. O Lucas é um bebê. Com o passar do tempo, as pessoas se transformam e ficam diferentes. Vejam as mudanças na vida de Lucas, desde o dia do seu nascimento, no ano de 2011. Olha só. Depois você também vai poder acompanhar no seu livro, e aqui na videoaula você preste bastante atenção para acompanhar as fases da vida do Lucas. A mamãe do Lucas postou quando ele nasceu, em 2011. Depois, lá no seu livro, o Lucas em 2012, tá? Um ano, quando ele fez um aninho. Depois o Lucas em 2015. Depois o Lucas em 2017. E por último, foi a última postagem da mamãe o ano passado, em 2019, né? Porque esse ano a gente já passou para 2020, tá? Aqui, ó, 2020. Então, até 2019. Lucas foi crescendo, transformações foram acontecendo. Aquele bebezinho que chorava, chorava, não sabia falar, com o tempo foi mudando, aprendeu a engatinhar, aprendeu a andar, aprendeu a falar, foi tendo seus próprios desejos, né? E os pais vão compreendendo melhor o que o seu bebê quer, o que o seu bebê precisa. Nesta segunda parte aqui, olha só, Lucas mudou bastante, não é mesmo? Ele faz uma pergunta, por quê? Lá no livro também vai aparecer o Lucas dessa maneira aqui, ó. Lucas cresceu. Gente, Lucas já está indo para a escola. Como ele cresceu, como ele desenvolveu. Tem até uma coleguinha do lado dele. Olha só, o tempo passou e ele cresceu, seus dentes nasceram, ele aprendeu a andar, a falar e a escrever. Olha, até as brincadeiras prediletas de Lucas foram mudando. Enquanto bebê, enquanto criança, você poderia colocar qualquer brinquedo, qualquer coisa na mão do Lucas que ele entendia como um objeto, mas não sabia distinguir se aquilo ali era um brinquedo, pois até uma colher que você colocasse na mão do Lucas serviria para ele brincar. Por quê? Ele entenderia que aquilo ali também era um brinquedo para ele, ele ainda não sabia diferenciar, nem as cores, né? Porque se você coloca na mão da criança uma moto, uma motinha de brinquedo e um carrinho de brinquedo, ele vai saber qual é a moto, qual é o brinquedo? Enquanto o bebê não. Enquanto o bebê ele não conhece, ele não sabe. Então, qualquer coisa serve para ele brincar. Mas com o passar do tempo, as brincadeiras vão mudando. Você escolhe as suas brincadeiras. Você mesmo fala para o coleguinha, a gente vê sempre no recreio da nossa escola, vocês no pátio. Um aproxima, coleguinha, vamos brincar de pique-pegue. O outro pode até dizer, vamos, mas outro vai dizer, não, essa não é a minha brincadeira preferida, predileta, eu não gosto de correr. Nesse momento, eu vou brincar com a minha amiguinha Mariana, de outra coisa, tá? Então, são as brincadeiras e são os gostos que vão mudando para todos. Aqui ele diz assim, você conheceu parte da história de Lucas, mas todos nós temos nossa própria história. Foi o que eu acabei de dizer. Você já foi um bebê, hoje você é uma criança, hoje você tem os seus próprios desejos, né? Você tem as suas vontades, já sabe se expressar, né?
Muitas vezes até através do choro, sabia? Ah, mas a criança, aquele coleguinha está chorando porque ele é bobo. Aquele coleguinha está chorando porque ele não conteve as emoções. Olha só, realmente, a gente não contém as nossas emoções vez ou outra, né? De vez em quando. Às vezes você está tão alegre, mas tão alegre que você solta aquele sorrisão. Ninguém entendeu nada, mas você entendeu. É um sentimento que está dentro de você, que faz parte da sua história. Talvez você está assistindo a aula e lembra de um fato acontecido que te deixou muito feliz, que te marcou muito. Ali você solta um sorriso imenso. Ou às vezes também um sentimento de tristeza. Aconteceu algo que você ficou triste, então as lágrimas começam a descer. E muitas vezes os colegas que estão em volta de você não entendem por que você está chorando. Será que é de saudade? Será que tristeza que invadiu o seu coração, que inundou os seus olhos? O que aconteceu? Por que você está chorando? E aí a maioria se preocupa, né? E o que vocês fazem a princípio? Ah, isso mesmo. Vocês vêm contar para a tia Girlene, o coleguinha está chorando. O Joãozinho está chorando, a Mariazinha está chorando. Por quê? O que aconteceu? Né? E a gente aproxima e quer saber da criança por que ela está chorando. O que aconteceu? São os sentimentos de emoções que a tia Carol sabe explicar muito bem para vocês na aula do LIV, porque lá vocês trabalham os sentimentos e as emoções. Trabalho psicológico infantil, tá? E como você deve lidar com as situações. Inclusive a situação de ciúme, né? Criança tem ciúme até da professora com outro coleguinha, tem ciúme de um colega com outro coleguinha, e tudo isso vai formando a sua história, vai fazendo parte da sua história. Mas enfim, a tia Caroline dá aula para vocês do LIVE e sabe explicar direitinho para vocês como você vai lidar com esta situação do ciúme, do medo, da insegurança, né? Faz parte. Olha só, nossa história geralmente começa com os nossos pais, quando eles iniciam a família e continua com o nosso nascimento e crescimento, tá? Então, formam a família e é iniciado com o papai e com a mamãe. Então, depois você continua, né? Continua com o nascimento. Nasceu uma criança naquela família, formou-se uma família. Não são mais dois, são três, de repente quatro, né? Tem famílias maiores, mais extensas, e tem famílias menores também. Não sei se é o caso da sua, mas de repente na sua casa só tem você. Então, é o papai, a mamãe e você. Família, tá? Família que está dentro da sua casa. E o crescimento, né? Faz parte do seu crescimento, que a tia Jolene já falou para vocês. Passado, presente, futuro, tá? Então, nós temos aquele nosso passado, o que aconteceu hoje de manhã já está no passado, o que aconteceu ontem já está no passado. Agora, nesse momento presente, nós temos também o futuro. Agora, quanto mais o tempo passa, mais histórias nós temos. Olha só, nós estamos vivendo agora, no presente, a história da quarentena. Ela começou um passado um pouco atrás, né? Então, mais ou menos um mês, 30 dias, né? Nós estamos aproximando, amanhã nós vamos fazer 30 dias de quarentena. Então, ela já faz parte do nosso passado, está fazendo parte do nosso presente e também fará parte do nosso futuro. Né? E vamos lembrar disso com muita consciência, que tivemos que ficar em casa, não podemos sair, lavar as mãos, álcool gel, um monte de informações na nossa cabecinha, né? Algumas muito válidas, outras a gente vai deixando o tempo, né? Se encarregar de nos dar a resposta certa. Crianças, podem abrir o caderno. Agora vocês vão abrir o caderno e a tia Girlene vai passar a atividade para vocês, tá? Então, vocês vão fazer o cabeçalho. Onde é X? Pular duas linhas. Vocês já conhecem isso aqui, né? X, pular duas linhas. Entrevista com a mamãe. Na entrevista número 1, você vai digitar, tá? Você vai digitar aí. Mamãe. Com quem você morava quando era criança? Ponto de interrogação. Você fez uma pergunta para a mamãe.
Pula 2x, 2 linhas. Você vai perguntar: qual era sua brincadeira favorita? Ponto de interrogação, tá? É a pergunta de número 2. Aqui, agora é com você. Você que vai responder. A outra é uma entrevista com a mamãe. Você vai copiar no seu caderno tudo isso que está ali, inclusive o cabeçalho, começando pelo cabeçalho, como se você estivesse em sala de aula. E aí vai fazer aquelas 2 perguntinhas, tá? A mamãe vai responder, você vai escrever. E agora é com você. A pergunta é: com quem você mora? Tá? Ponto de interrogação. Pula 2 linhas, que você vai ter que responder daqui a pouco. Aí você pergunta agora: quais... peraí, já tinha colocado aqui no número 2, né? Pulou do número 2. Quais são suas brincadeiras favoritas? A sua agora, tá? Não é mais a da mamãe, agora é a sua. E aqui também você vai responder. Aqui a tia Girlene não colocou X, porque aqui vai ficar o restante do caderno. Crianças, após vocês copiar isso aqui no caderno, responder no caderno, você vai para o livro. Lá no seu livro, você vai ter a atividade da página 22, que é informações sobre você e a leitura de um poema. Na página 23, o que vai acontecer? Você vai ter uma explicação. Ele vai te pedir uma explicação sobre o poema, tá? O poema lá se chama Histórias da Minha Mãe. Então, você vai ler esse poema. Olha, leia 1, leia 2, leia 3, leia quantas vezes você sentir necessidade até você entender. Ah, eu já entendi da primeira vez. Ah, lê mais uma vez, só mais uma vezinha, para ver se você vai entender mais alguma coisa. Palavras que você ainda desconhece, vá para o dicionário, procure no dicionário. Qual é o significado dessa palavra? Espera aí, eu tenho um dicionário. Papai, mamãe comprou um dicionário. Deixa eu ver qual é o significado dessa palavra. Leia, tá? Preste bastante atenção, lembrando que poema tem as rimas, tá? Vai ter rimas no seu poema também. E aí a explicação ele te pede: qual é o assunto do poema que você acabou de ler, criança? Olha, a tia Girene já falou para vocês, texto fofoqueiro, texto conta tudo, ele conta as respostas, né? Então, se você leu e entendeu, compreendeu, você vai saber dar essa explicação. Letra maiúscula, nenhuma resposta com letra minúscula quando você inicia a resposta, letra maiúscula, tá bom? Certo? Olha só. Aí vem a parte da entrevista que você fez lá no seu caderno, ela também está no seu livro, mas aí a tia Jorlene fez para você lá no seu caderno, junto com você, como se a gente estivesse em sala de aula presencial, tá? E lá você vai ter as respostas da mamãe e vai ter as suas respostas. E no livro você vai fazer diferenças, você vai fazer semelhanças, ok? Tá, qual foi a resposta sua e da mamãe que apresentaram diferenças? Quais foram as respostas sua e da mamãe que apresentaram semelhanças? E as semelhanças, crianças, são, ó, coisas iguais, coisas parecidas. Ah, essa brincadeira, ó, eu e a mamãe, a gente gostava da mesma brincadeira. Então, ela vai lá para o quadro da semelhança. Se a mamãe gostava de uma brincadeira, você gosta de outra brincadeira, então ela vai para o quadro das diferenças. Certinho? Você compreendeu? Então, o que é diferença e o que é semelhança, tá? Olha só, quando você terminar a atividade, a gente tem a agenda. Na agenda, o que você vai fazer? Caderno de história. Ó, não se esqueça, 15 de abril. Olha a data, tá? Para você anotar a nossa rotina. Não se esqueça, tem que colocar a data, tá bom? 15 de abril de 2020. Caderno de história é uma das nossas rotinas. É esse que a tia Jorlene acabou de passar para você. A atividade que você acabou de fazer. Livro de história, página 22 e 23. Também acabei de te explicar, né? Esse da 22, que você vai falar sobre você, que você vai ler um poema.
Página 23, você vai explicar o assunto do poema, que você vai fazer, após terminar a entrevista, você vai apresentar, vai escrever no quadro quais foram as diferenças, quais foram as semelhanças, ok? Folha de caligrafia, olha só, a folha de caligrafia das sílabas complexas do CR, a tia Gerlene vai tirar ela daqui porque ontem eu passei ela para vocês na aula de ciências, tá ok? Então, a tia Gerlene vai tirar ela daqui. Quem não fez tem que fazer, viu, coleguinhas? Fazer a folha de caligrafia do CR. Quem não fez tem que fazer, tá? Tabuada invertida, você vai continuar fazendo a sua tabuada invertida de subtração de 1 a 9, ok? E você pode continuar postando, não foram todos que postaram, né? Não foram todos que fizeram, tem que fazer, tá? Tem que fazer, enviar para a tia Gerlene, que nós estamos postando no Instagram da escola como vocês estão espertos, como vocês estão inteligentes, estão fazendo sim a tabuada com o papai ou com a mamãe, estão brincando. Enquanto vocês brincam, vocês aprendem. Vocês são os professores. Fala para o papai, olha, dessa vez eu vou ser a tia Girlene, eu vou perguntar. E você vai ter que acertar. Tem que saber a tabuada, tá? Tia, mas eu posso passar do 9? Pode, não tem problema nenhum. A tia Girlene coloca um limite de 1 a 9 para que não sobrecarregue vocês. Mas pode passar do 9, não tem problema não, tá bom? O que vale é a intenção, é o aprendizado, seja brincando, seja... Não, tia Juliane, não quero dessa maneira, não, eu prefiro eu mesmo estudar sozinho e depois a mamãe perguntar para mim. Lógico que sorteado pode também, tá? E na geografia, lá tá a página 116 e 117, que foi da nossa aula anterior, que a tia Jolene explicou para vocês. Não se esqueça, cada profissional tem o seu valor e todos são valorizados, tá? Então você precisa aprender sobre isso também e valorizar cada uma das profissões, tá bom? Chegando aí 1º de maio, ao Dia do Trabalhador, valorizando as profissões, ok? Então, gente, olha só, vou encerrar por aqui a nossa gravação, tá? Lembrando que lavem as mãos, fiquem em casa, cuide da saúde de vocês, tá? Fique perto de quem te ama muito, que é a sua família, e cuide bem das suas atividades. Faça as suas atividades com muito carinho, com muito amor, com muita compreensão. Dúvidas, chame a tia Girlene no particular, vou solucionar as dúvidas de vocês, tá? Peça para o papai e para a mamãe mandar comentários, como está sendo as aulas? Tia Girlene quer saber. Peça para a mamãe, peça para o papai, coloque lá como está sendo as aulas. Estão sendo proveitosas? Vocês estão compreendendo? Tá? Nós precisamos desse feedback, nós precisamos de respostas, de saber como estão sendo. Então, beijo para vocês, nos encontraremos amanhã novamente, ok?